Boa noite a todas e todos, bem-vindos, é um prazer estar aqui. Estamos começando mais um encontro do projeto Notas a um Futuro Servidor, a quem deseja estar no quadro do IPEA, que é promovido pela FIPEA, que é a nossa associação e nosso sindicato dos servidores do IPEA. É um prazer estar aqui. O meu nome é Graziela Zuccolotto, eu sou mediadora do evento hoje, eu sou pesquisadora do IPEA desde 2009. Atualmente eu sou coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação no IPEA e também sou presidente regional da FIPEA, que, como eu disse, é a nossa associação e nosso sindicato dos servidores do IPEA. Como eu falei, esse é um projeto promovido pela FIPEA, Notas a um Futuro Servidor, a quem deseja estar no quadro do IPEA, ele é especialmente promovido para quem deseja prestar o nosso concurso. A gente está muito feliz de promover esse evento. Eu sei que muitos estão com a expectativa desse concurso, e a gente quer dizer que a gente está promovendo esse evento, primeiramente, que é uma celebração para a gente desse concurso. Se vocês estão com essa expectativa, a gente quer dizer que a gente também está com essa expectativa muito grande. É um concurso muito esperado, a gente está praticamente 15 anos sem concurso. Eu sou do último concurso de 2009, nós estamos envelhecendo, nós também queremos trocar com pessoas novas, com conhecimento novo, então a gente está com muita expectativa, estamos esperando vocês chegarem de braços abertos e com uma expectativa muito grande. Então, essa troca também para a gente é muito importante. E a gente está promovendo esse evento também para não só para celebrar esse concurso, mas também para promover essa interação, porque muitos de vocês conhecem a gente pelos nossos artigos, pelas notas técnicas, pelos nossos textos para discussão, mas muitos não tiveram a oportunidade de ter essa interação um pouco mais próxima que a gente está podendo promover aqui. Que a gente faz mais do que isso no IPEA, a gente tem muitas atividades que muitos de vocês não conhecem. Então, quais são os desafios, quais são as dificuldades, quais são as questões que um servidor do IPEA se depare, o que a gente faz além dos artigos, das notas técnicas que vocês conhecem. Então, esse evento é uma oportunidade de vocês interagirem com a gente e terem contato com tudo isso, tirarem as dúvidas de vocês. Como é que é trabalhar no IPEA, né? O que a gente faz, além de toda essa publicação que vocês conhecem. Esse é mais um motivo dessa promoção, desse encontro. Vocês vão poder conhecer cada uma das áreas de pesquisa que a gente faz, em cada uma dessas áreas de pesquisa e cada uma dessas atividades por trás dessas áreas de pesquisa. E, por fim, também, além de conhecer o IPEA, essa é uma oportunidade para vocês conhecerem a AFIPEA. A AFIPEA, como eu falei, é o nosso sindicato, é a nossa associação. Eu já convido vocês para conhecer a nossa página na internet, que é afipeasindical.org.br. Convido vocês a conhecer nossas redes sociais. A gente também, na AFIPEA, a gente tem várias publicações, a gente tem vários vídeos que também podem complementar vários conhecimentos que podem ser do interesse de vocês. Então, já deixo esse convite para vocês conhecerem a nossa associação. A gente, além desse encontro, esse é o 8º encontro que a gente está realizando, que é sobre tecnologia e inovação e outros temas que a gente vai discutir aqui também. Esse é o nosso 8º encontro. A gente já realizou, o primeiro encontro foi realizado no dia 15 de dezembro, que é o IPEA. O segundo foi sobre meio ambiente e sustentabilidade. O terceiro foi Estado, burocracia e participação social. Depois foi sobre desigualdade e pobreza, depois foi sobre AFIPEA e sindicalismo, macroeconomia e análise de conjunturas, e gênero e raça. Todos eles já estão disponíveis no YouTube da AFIPEA. Hoje a gente vai ter sobre tecnologia e inovação, e os próximos são comunicação, gestão, processos de trabalho e editoriais, e a gente vai apresentar para vocês a área meio do IPEA, que o concurso também, vão ter vagas também para essa área no concurso. Depois, o 10º encontro vai ser sobre políticas sociais, saúde, crianças e adolescentes. E, por fim, vai ter um encontro do encerramento do projeto, que vai ser no dia 20 de fevereiro. Lembrando que todos os encontros são de maneira remota, via plataforma Zoom, como está acontecendo agora. Depois eles vão ser colocados no YouTube, mas quem quiser interagir com a gente, tirar as dúvidas, aí tem que ser pela plataforma Zoom mesmo, por isso que a gente convida para vocês participarem diretamente, no horário às 19 horas sempre. Os links de pré-inscrição estão sempre disponíveis no site da AFIPEA ou nas nossas redes sociais, e acho que dos encontros com isso. E eu queria falar um pouquinho agora sobre os nossos palestrantes.
Hoje a gente tem 2 palestrantes, eles vão falar um pouquinho mais detalhadamente sobre os currículos deles, mas eu vou fazer uma apresentação geral. Primeiro, a primeira palestrante é a Fernanda Denegri, que quem trabalha com ciência, tecnologia e inovação, ela dispensa apresentações, enfim, economistas do Brasil já conhecem ela, ela é uma pesquisadora muito renomada na área de CTI, atualmente ela é nossa diretora de estudos de políticas setoriais, de inovação, regulação e infraestrutura, e a Fernanda já atuou também no Ministério de Ciência e Tecnologia, no MIDIC, e vai apresentar mais detalhadamente o currículo dela para vocês. Depois a Fernanda, quem vai falar com vocês é o Haroldo Nogueira, que entrou no IPEA comigo em 2009, ele se tornou um grande especialista, especialmente em micro e pequena empresa, trouxe essa bandeira, intensificou essa bandeira dentro do IPEA, mostrando a importância desse segmento para a política industrial, para as políticas públicas, e já conseguiu pautar algumas políticas para esse segmento dentro do governo brasileiro. Tá? E o Mauro também vai poder apresentar um pouco mais do que ele já fez nessa área dentro do IPEA e dentro das políticas públicas brasileiras. Quero ressaltar que todos os palestrantes estão participando voluntariamente desses encontros. Eles vão fazer agora umas apresentações de 20 minutos cada um deles. Depois a gente vai abrir para exposições, para uma roda de conversas, que vocês vão poder fazer perguntas sobre os temas, questões, comentários. A gente vai poder fazer uma conversa bastante livre, bastante aberta. E, bom, acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda. Fê, 20 minutos para você. Obrigada, Grazi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse evento da AFIPEA, discutindo e apresentando o que é o IPEA para as pessoas que estão interessadas em vir trabalhar com a gente. Como a Grazi falou, a gente também está muito ansioso com esse concurso, muito feliz desse concurso estar se realizando, e querendo receber da melhor maneira possível os nossos novos colegas aqui, que vão estar pesquisando coisas em diversas áreas. Eu estou no IPEA desde 2004, e trabalhando principalmente com ciência, tecnologia, inovação tecnológica, mas a gente transita, isso é uma coisa interessante do trabalho no IPEA, que a gente consegue transitar entre temas correlatos ou entre vários temas que têm alguma correlação entre si, ou às vezes nem tanto. Às vezes a gente transita em temas que a gente acessa algumas informações que são interessantes e a gente acha que metodologicamente pode contribuir. Então, eu tenho transitado desde que eu entrei no IPEA, em estudos sobre política industrial, sobre ciência e tecnologia, sobre inovação, sobre produtividade, crescimento das empresas, estrutura produtiva brasileira. Então, todos esses temas são temas relativamente correlacionados e temas que a diretoria, a DICET, trabalha, né? Eu fiz meu doutorado, eu entrei no IPEA já terminando meu doutorado, depois, enquanto estava no IPEA, fiz um pós-doc no MIT. Isso também é uma oportunidade interessante que o IPEA dá aos seus servidores, né? Tirar uma licença capacitação para fazer um pós-doutorado é uma coisa muito interessante, e que é encorajada também por nós, porque isso traz conhecimento novo, traz competências novas para as pessoas, né? Então, durante esse tempo que eu estou aqui, fiz esse pós-doc no MIT e eu também transitei muito entre diversos ministérios, como a Grazi falou. Então, trabalhei durante algum tempo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, trabalhei durante algum tempo também no Ministério da Indústria, e sempre retornei ao IPEA com uma experiência a mais, com uma experiência nova de como é que os ministérios e como é que a política pública naqueles ministérios funciona. Então, tudo isso é muito interessante desse nosso trabalho, nos dá uma certa, além do background acadêmico que a gente tem quando faz mestrado, doutorado, etc., também nos dá uma experiência de política pública que é muito interessante e é muito importante para o tipo de pesquisa que o IPEA faz. A gente já teve, né, nesses encontros da FIPEA, um primeiro encontro para falar sobre o IPEA, o que é o IPEA, né? Mas é sempre importante ressaltar que o IPEA é uma instituição que foi pensada para pensar, foi criada para pensar o Brasil, para pensar os desafios do desenvolvimento brasileiro e como as políticas públicas podem atuar sobre esses desafios.
Então, essa é a nossa grande missão, talvez, pensar os principais desafios do crescimento, do desenvolvimento do país e pensar políticas públicas que deem conta desses desafios. O que significa pensar políticas públicas? É entender que políticas públicas são mais adequadas para cada um dos desafios, quais que funcionaram melhor, quais que não funcionaram. Então, todo o processo, desde formulação até a implementação, até a avaliação das políticas públicas, tudo isso está no nosso DNA do IPEA, a gente estudar o país e as políticas públicas que podem ser adotadas no país para estimular o nosso processo de desenvolvimento. Isso sempre está na nossa cabeça. Por isso que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, então a gente sempre olha para a realidade do país, para, a partir dela, conseguir aprender quais são os desafios do desenvolvimento e políticas públicas, né? A nossa diretoria é a diretoria de estudos e políticas setoriais de inovação, regulação e infraestrutura. Tá? Então, tem vários temas aí, inovação, tem regulação, tem infraestrutura, é basicamente uma diretoria que pesquisa temas microeconômicos. Temas microeconômicos relacionados com a estrutura produtiva brasileira, competição, com a infraestrutura que suporta essa estrutura produtiva, e aí não só a infraestrutura de pontes, aeroportos, estradas, etc., mas também a infraestrutura de dados, de comunicações, que também é cada vez mais importante para o processo de desenvolvimento do país. Trabalha com um tema também, como é que o Estado regula as atividades econômicas, saúde, por exemplo, enfim, uma série de atividades econômicas, ou mesmo transporte, etc., que demandam regulação do Estado para poder funcionar. Então, como é que se desenha essa regulação de modo a que ela seja mais eficiente, que ela estimule a atividade econômica e estimule o processo de crescimento econômico, também é um tema que é um tema que essa diretoria trabalha, mas eu vou me ater mais ao tema que é o tema que eu sempre trabalhei aqui dentro do IPEA, que é o tema da inovação tecnológica, da ciência e da tecnologia. Eu tenho alguns slides aqui que eu vou apresentar, mas mais como não vou fazer uma apresentação deles, a ideia é um pouco apenas usar esses slides para a gente conversar, para a gente bater papo. Eu trouxe esses slides, na verdade, só para ir puxando alguns ganchos desse tema da inovação, da ciência, da tecnologia, como é que a gente trabalha esses temas dentro do IPEA. Então, por exemplo, o conceito, o que é inovação tecnológica, uma coisa que, quando a gente começou a trabalhar com isso aqui no IPEA, você precisa entender, né, quem que é o agente responsável pela inovação. A inovação é a introdução de um produto novo ou um processo novo no mercado. Então, basicamente a criação de novas tecnologias que vão estimular o processo de crescimento econômico. E o agente que faz a inovação na economia é a empresa. Então, como é que as empresas se organizam, como é que as empresas são mais ou menos estimuladas a inovar, é uma questão importante na pesquisa sobre inovação tecnológica. Como é que a gente faz para as empresas de um determinado país inovarem mais, lançarem novos produtos? Por que isso é importante? Porque e a gente vai ver daqui a pouquinho, porque a inovação tecnológica é a tecnologia que é a principal responsável pelo crescimento econômico de longo prazo. Então, como é que você desenha políticas públicas, ou quais são os gargalos que fazem com que as empresas inovem mais ou menos, né? Com que as empresas inovem menos do que deveriam, é um tema de pesquisa importante para a gente entender o país e entender como é que o país poderia inovar mais e poderia, consequentemente, crescer mais. Tá? Então, desde o conceito de inovação até seus impactos, seus efeitos da inovação na economia. Então, no longo prazo, esse gráfico ele é um gráfico interessante porque ele mostra o aumento da expectativa de vida da humanidade desde o início do século, desde do século XVI, na verdade, mas a gente vê que desde o início do século passado, a taxa de crescimento da expectativa de vida aumentou muito, e isso muito em virtude de inovações tecnológicas, como penicilina, por exemplo, como as vacinas, que possibilitaram com que a gente hoje viva muito mais do que se vivia
até meados do século passado. Então, meados de 1900, as pessoas viviam em média 50 anos. Hoje, a expectativa de vida até é superior a 80 anos nos países mais desenvolvidos. Então, esse é um dos efeitos da inovação que a gente também vai estudar. E tem efeitos microeconômicos, propriamente ditos, de ganhos de produtividade, eficiência, aumento de exportações, que também são importantes. A Covid é um exemplo de como uma inovação tecnológica, que foi a vacina da Covid, pode ter um impacto tão importante na economia, possibilitou a gente sair, voltar, acabar com o isolamento, voltar ao trabalho, etc. Então, a perda de PIB mundial e a perda de vidas humanas teria sido muito maior se você não tivesse tido a vacina. Esse gráfico mostra aqui o quanto que o PIB caiu em 2020, no primeiro ano da pandemia, e como ele rapidamente voltou, se recuperou, graças ao fato de a gente ter criado uma inovação tecnológica que foi uma vacina, uma nova tecnologia, que é uma vacina para uma doença que a gente não conhecia até pouco tempo atrás. Então, a dinâmica pela qual a economia consegue gerar essas tecnologias que resultam em melhor qualidade de vida, em mais crescimento econômico, é um dos temas um dos temas de interesse de pesquisa para a gente. Por que é um tema de interesse? Obviamente, porque esse é um fator importante para o crescimento econômico e a gente precisa aprender a desenhar políticas públicas que tenham maior impacto sobre essas inovações, né? Um pouco da relação entre tecnologia e crescimento econômico. Esses gráficos mostram aqui o PIB per capita e a expectativa de vida ao longo entre vários países do mundo no ano 2000, né, uma correlação muito grande. Então, países mais ricos são países que têm maior expectativa de vida e a tecnologia é um fator crítico para explicar essa diferença de renda entre os países, né? Esse gráfico aqui mostra como cresceu a distância entre os países entre 1960 e 2000. Todos os países cresceram mais, mas a distância entre eles cresceu levemente nesse período, e parte da explicação para essa distância crescer é a capacidade de alguns países produzirem, incorporarem, adotarem novas tecnologias de uma maneira melhor do que outras, né? Esse gráfico também mostra um pouco isso, como é que é o crescimento econômico ao longo do tempo entre, por exemplo, Brasil e Coreia do Sul. É um exemplo que é sempre citado na economia, né? A Coreia do Sul, nos anos 70, tinha o mesmo nível de renda do Brasil, mas ultrapassou o Brasil ao longo dos últimos tempos em grande medida por conta de ter maior capacidade de adotar inovações, por ter investido muito em educação, em ciência e tecnologia, e hoje é um país que tem uma renda per capita muito maior do que o Brasil. Então, as origens da diferença de renda entre os países estão muito associadas com a capacidade de inovação, e, no fundo, a grande questão é que a tecnologia é o principal motor de crescimento econômico entre os países, e por isso que ela é um tema tão importante e tão caro para a pesquisa, né? Entre as causas imediatas do crescimento econômico, você pode dizer que você tem são três principais causas do crescimento econômico dos países: aumento de estoque do capital, que é investimento, aumento da quantidade de trabalhadores, de pessoas no mercado de trabalho, ou aumento na qualificação dessas pessoas, gera crescimento econômico, e a tecnologia, que vai se refletir em aumento da eficiência, na verdade. Você tem basicamente dois principais fatores de produção, que são capital e trabalho. E a tecnologia entra aí aumentando a eficiência com a qual você usa esses dois fatores de produção para gerar PIB, para gerar renda. E por isso que a tecnologia é tão importante para o crescimento econômico, porque no limite é ela que vai ser o crescimento econômico de longo prazo. É o aumento da eficiência que vai explicar crescimento econômico no longo prazo. Agora, se essas causas imediatas do crescimento são tão já dadas, né, na pesquisa econômica, e todo mundo já sabe que, olha, aumenta capital, aumenta trabalho,
ou a qualificação da mão de obra e aumenta a tecnologia, você gera crescimento, por que alguns países conseguem fazer isso e outros não? Por que alguns países conseguem estimular mais o investimento e assim mais crescimento e outros não conseguem? Por que alguns países conseguem inovar mais e produzir mais tecnologia, enquanto outros não conseguem? E aí você tem uma série de debates sobre como é que as instituições são organizadas, como as políticas públicas dos países se organizam, de modo a conseguir prover e criar as condições para que haja mais investimento em tecnologia e que, por consequência, haja mais crescimento econômico. O que mais tem aqui? Causas do progresso técnico é uma coisa que, assim como a gente olha o que é o progresso técnico, o que é a tecnologia, como ela estimula o crescimento econômico, como ela diferencia empresas, como ela muda a dinâmica da concorrência entre empresas, como como Apple e Samsung, por exemplo, disputam o mercado por meio da inovação, e como essa inovação pode também mudar o cenário de concorrência. Além da gente olhar o que é inovação, quais seus efeitos sobre o crescimento econômico, ganhos de produtividade das empresas, empresas que se tornam não exportadoras porque passaram a inovar. Então, as consequências, né, do crescimento econômico, a gente também tem que olhar para, como instituto de pesquisa, para as causas do progresso técnico, para as causas da inovação, para os fatores que afetam a capacidade de inovação dos países, e isso é uma coisa muito relevante nas nossas pesquisas também, inclusive para entender quais são os gargalos nos países, ou no caso brasileiro, por exemplo, que afetam a nossa capacidade de inovação. Eu vou apresentar e vou falar um pouco desse slide, porque esse slide traz muitos dos temas que a nossa diretoria trabalha e que são aspectos que podem favorecer mais ou menos a capacidade das empresas brasileiras inovarem, criarem novas tecnologias e assim ganharem produtividade e crescerem. Então, eu acho que esse slide pode encerrar aí a minha fala inicial sobre os nossos temas, tá? Para você fazer inovação, gerar novas tecnologias que vão fomentar o crescimento econômico, você precisa ter gente qualificada. Você não faz inovação sem pessoas. As pessoas são o principal insumo da atividade inovativa e da inovação. E aí tem uma série de questões na economia brasileira que ainda precisam ser sanadas ou melhoradas, né? Quer dizer, a gente conseguiu, ao longo das últimas décadas, ampliar muito o acesso ao ensino no Brasil, mas a gente ainda tem questões muito importantes do ponto de vista da qualidade, de melhorar a qualidade da educação, de formar mais pessoas em áreas que são críticas para a inovação tecnológica. Então, toda essa discussão sobre a formação de cientistas, formação de pesquisadores, ou mesmo da educação básica, da qualidade da educação, são críticas para entender os gargalos à inovação na economia brasileira. Tá? Um segundo grupo de fatores que afetam fortemente a capacidade das empresas de um país inovar é o ambiente econômico desse país. Então, eu vou só dar um exemplo, que é um exemplo super importante, né? O sistema tributário brasileiro, há muitas décadas, era tido como um dos principais gargalos ao crescimento econômico. Ele era, além de ser regressivo, ele era muito complexo. Ainda né? Porque, na verdade, a gente acabou de aprovar a reforma tributária e ainda não mudou o sistema tributário completamente. Mas é um sistema muito complexo, muito difícil de se trabalhar, regressivo, tem uma série de problemas, e a gente finalmente conseguiu aprovar uma reforma tributária que vai, além de tornar menos regressivo, tentar simplificar esse sistema tributário, melhorando o ambiente econômico onde as empresas atuam. Quando você tem um ambiente econômico que é muito burocratizado, é muito difícil você abrir um novo negócio, é muito difícil você obter crédito, especialmente nas micro e pequenas empresas, que muito provavelmente o Mauro vai falar. Quando todas essas dificuldades do ambiente, elas se impõem, elas são pesadas demais para as empresas, a atividade econômica acaba ficando prejudicada, e especialmente a atividade inovativa.
porque a inovação é um tipo de investimento mais arriscado do que eu comprar uma máquina. Eu preciso fazer uma inovação, é criar um produto novo. Criar um produto novo pode dar certo ou pode não dar certo. Eu posso precisar de um conhecimento que hoje eu não tenho, que eu preciso desenvolver, e aí lá na frente eu vou ver que, opa, não era esse conhecimento que eu precisava, era um outro, eu vou ter que começar de novo. Então, é um investimento que pode funcionar ou não, que é muito mais arriscado, eu não sei se vai ter mercado para ele ou não. Então, é um investimento mais sensível ao ambiente econômico, a um ambiente econômico que é menos funcional. E o ambiente econômico brasileiro tem uma série de questões que ainda merecem ser desenvolvidas, relacionadas à regulação, relacionadas ao custo de capital, a uma taxa de juro muito elevada, que afeta negativamente o investimento, principalmente o investimento em inovação. É um sistema tributário, enfim. Então, na verdade, esse ambiente econômico, vocês podem ver, é um fator importante para o próprio processo de crescimento econômico, não apenas para a inovação. Então, todos esses aspectos são coisas que a gente lida e trabalha e estuda e tenta encontrar soluções dentro da diretoria de estudos setoriais, de regulação, inovação e infraestrutura. E, por fim, tem um terceiro conjunto de fatores que afeta a capacidade de um país inovar, que é a infraestrutura. E aí eu não estou falando só de infraestrutura física, infraestrutura de comunicação no país, mas estou falando também da infraestrutura de pesquisa, laboratórios, universidades, instituições de pesquisa, que são o locus onde cientistas, pesquisadores vão produzir conhecimento novo e vão produzir inovações que vão gerar crescimento econômico. E eu não estou falando só de universidades e pesquisas dentro, estou falando também de pesquisas, laboratórios dentro das empresas, porque parte da pesquisa tecnológica, especialmente para os processos, as fases finais do processo de inovação, que é o desenvolvimento de produtos, ele se dá preponderantemente dentro das empresas que precisam, para isso, ter pessoas qualificadas e ter laboratórios, estruturas, infraestruturas para poder fazer testes, ensaios, etc. Então, eu acho que esses três conjuntos de fatores, eles explicam boa parte dos gargalos, ou, enfim, são os principais fatores que podem fazer com que as empresas inovem mais ou menos, e estudar esses fatores, como a dinâmica deles afeta a dinâmica da inovação, como as políticas públicas elas estão direcionadas a resolver alguns desses problemas ou não, ou às vezes como as políticas públicas acabam agravando alguns desses problemas, né? O processo de formulação de política pública e implementação é muito complexo, e nem sempre as políticas mais eficientes elas são as políticas que são implementadas, por N razões, muito mais relacionadas à economia política, de como que o país se organiza, né? Então, mas de em alguma medida, as políticas públicas elas devem atuar sobre esse conjunto de fatores que afeta a inovação, né? Sobre o ambiente econômico, sobre a formação das pessoas, a formação de cientistas, de pesquisadores e sobre a infraestrutura de pesquisa de um país. Então, entender como essas políticas públicas atuam nesses fatores e como eles podem favorecer ou não o processo de inovação é uma das questões de pesquisa relevante, que se desdobram, como vocês podem ver, em diversas outras questões. E eu acho que eu paro por aqui, essa apresentação do tema, né, que está dentro da diretoria de estudos em políticas setoriais de regulação, infraestrutura e inovação. Eu acho que aí a gente pode passar para o Mauro e depois bater um pouco de papo sobre algumas dessas questões. Ótimo, Fernanda. Obrigada. A apresentação foi ótima e esse último slide realmente sintetiza bastante do que a gente faz na diretoria. Mauro, 20 minutinhos, todos seus. Bom, Fernanda falou, deixou quase nada para eu falar, eu vou tentar ocupar esses 20 minutos. Eu acho que eu não consigo, mas eu vou me esforçar. Bom, gente, queria começar, né, assim, expressando minha felicidade, né, desse concurso que está chegando aí, né, não só pelo reforço, né, de gente para trabalhar com a gente, mas até por arejar a instituição, para chegar gente nova, ideias novas, que eu acho que a gente está precisando, né? 15 anos sem novas cabeças, né, dentro do IPEA.
E aí, particularmente, cumprimentar a FIPEA por esse esforço, por esse processo né, desse ciclo de palestras, né, de mostrar o que é o IPEA. A gente, né, quem dera, quando a gente fez o nosso concurso, a gente tivesse conhecer o IPEA, né, como a gente está tentando fazer conhecer na época que a gente entrou. E, evidentemente, agradecer o pessoal da equipe de apoio pela montagem dessas lives. Não é trivial fazer isso. Vou começar falando um pouquinho da minha trajetória, né? E como é que eu cheguei a estudar o que eu estou. Eu entrei no IPEA em 2009. Aliás, uma coisa que a gente estava conversando até antes de começar a live, né, que a maioria do pessoal do IPEA já passou por várias diretorias. Né? O pessoal, a gente tem né, uma possibilidade de percorrer temas diferentes e percorrer diretorias diferentes. Eu sou dos poucos na casa que nunca troquei diretoria. Eu tenho 15 anos lá dentro da mesma diretoria. Mas eu sou também um dos poucos que já escreveu com gente de quase todas as diretorias, se não com todas, né? Porque o meu tema de estudo ele é muito transversal e o IPEA dá essa possibilidade da gente, né, trocar figurinha, interagir com outras áreas de conhecimento e fazer trabalhos, né, que se complementem, trazendo conhecimentos de outras áreas que se complementem, e eu acho que o trabalho fica bastante mais rico quando isso acontece. Quando entrei no IPEA, eu comecei a estudar produtividade, né? O grande dilema que esse país vive da sua produtividade média muito baixa. A gente começou a tentar entender esse fenômeno, fazer um retrato do fenômeno naquela época, lá em 2009. O tema da produtividade estava voltando à agenda, né? E fez um grande diagnóstico num trabalho junto com a CEPAL, que é a outra qualidade do IPEA, a possibilidade da gente produzir trabalhos e estudos com parceiros, e alguns parceiros de muito peso, como CEPAL, OIT, né, ou com universidades. A gente, né, produz muita coisa em parceria, em articulação. E a gente fez um trabalho com a CEPAL num diagnóstico de produtividade do país. Esse trabalho, né, me levou a tentar buscar, né, onde é que estava o nó da produtividade, né, onde a gente vivenciava o problema da baixa produtividade média. Né? Aí, Mário Henrique Simões dizia que renda média, PIB per capita, é quando um sujeito come 2 galinhas e o outro morre de fome. Né? E a gente tem uma média baixa, né? Vivendo um dilema como esse. A gente tem empresas internacionais, padrão mundial, né? Players globais, com nível de produtividade padrão mundial, mas a gente tem uma massa enorme de empresas com uma produtividade muito baixa, né? Que trazem a média né, da nossa produtividade para baixo. Né? Olhando isso de perto, né, o que eu encontrei é que essa baixa produtividade ela está muito associada ao porte da empresa. Em que pese a gente ter startups, né, empresas de alta tecnologia de pequeno porte, que eventualmente crescem, se desenvolvem, né, a grande massa das empresas de pequeno porte desse país tem uma produtividade muito baixa. Além, né, da gente ter um contingente enorme de atividades, de empreendimentos informais. Essa produtividade baixa está fundamentalmente associado ao baixo conteúdo técnico do posto de trabalho. Né? Do que eu estou falando? Da baixa intensidade tecnológica das nossas pequenas empresas. Isso se agrava na informalidade. Né? Então, eu comecei a entender que pensar na produtividade, né, na baixa produtividade do Brasil, tentar superar essa baixa produtividade sem, né, pensar, digamos, num choque de produtividade, né, no mundo das pequenas empresas, na superação dessa informalidade, a gente não ia sair dessa armadilha. Né? Basicamente, né, metade dos trabalhadores brasileiros são informais. Ou são empregados informais, ou são empreendedores, microempreendedores ou trabalhadores autônomos informais. Operam na informalidade, sem proteção social, sem previdência social, né? Sem operações, né? Que a gente chama formal, com registro, nota, etc., etc. Então, a gente está falando de metade dos trabalhadores desse país estão nessa condição. Dos trabalhadores formais, da outra metade deles trabalham em pequena empresa.
né? Então, esse mundo das micro e pequenas empresas da informalidade, ele responde por 3/4, 75% em grandes números, dos postos de trabalho do país. Né? E foi, né, aí que, né, que vem o meu olhar. Né? E aí, né, esse trabalho de produtividade foi para a pequena empresa a gente começou a estudar também a questão da economia informal, trabalho precário, precarização das relações de trabalho, e aí, né, a gente tem trabalhos nessas áreas todas. Essa questão né, da baixa produtividade, do baixo conteúdo técnico do posto de trabalho, ela se coloca, para mim, como uma grande armadilha do desenvolvimento econômico e da produtividade do país. De que produtividade a gente está falando? Né? O que é a produtividade do trabalho? É o PIB produzido por trabalhador, basicamente. Agora, vocês imaginem, se um posto de trabalho, se o PIB produzido por um trabalhador num posto de trabalho é menor do que um salário mínimo, ou seja, o cara não gera um salário mínimo de riqueza, não há como ele ser remunerado por um salário mínimo. E aí a questão não é que este trabalhador seja um trabalhador de baixa produtividade. Se você pegar esse trabalhador e colocar esse mesmo trabalhador e colocar numa outra empresa, em que o posto de trabalho tenha mais conteúdo técnico, a produtividade dele vai ser a do posto de trabalho que ele está ocupando. Né? Então, a gente tem um grande desafio, que é aumentar a produtividade dos postos de trabalho. E aí a gente vem para a questão da inovação. Né? A gente tem uma ideia, né, no imaginário da gente, a brincadeira que eu falo sempre é que inovar é plantar rabanete transgênico por controle remoto no lado oculto da Lua. Né? Aquela coisa assim. Não. Né? É também isso. Né? O conceito de inovação ele engloba desde a inovação disruptiva, que é, né, o grande salto tecnológico, né, até a melhoria, a modernização dos processos produtivos e processos de gestão. Quando uma empresa moderniza ou melhora o seu processo de gestão, ou de produção, passando a utilizar um processo que é novo para ela, mesmo que esse processo seja alguma coisa já difundida no mercado, isto é uma inovação. Isto é, inclusive, contabilizado como inovação nas estatísticas de inovação. Né? Então, eu brinco, quando uma birosca compra um palitador de batata, isto é uma inovação. E esse palitador de batata vai dar um ganho de produtividade para essa empresa. Né? Então, para esse aspecto da produtividade e da inovação que eu tenho olhado. Né? Então, assim, a Fernanda, né, a grande preocupação dela é como se gera a inovação, né? Como se produz a inovação no país. A minha preocupação tem sido como se difunde essa inovação no país. E essa difusão ela é fundamental para o processo de inovar. Não adianta inovar, né, se essa inovação ficar restrita. Né? Um cluster é um nicho e isso não se transforma em ganho de produtividade sistêmico para o país. Né? O interesse do Estado, quando ele financia inovação, não é produzir ganho privado, não é fazer com que uma empresa inove e o seu empresário, né, os seus Steve Jobs e Bill Gates da vida, fiquem bilionários. Se aquilo não resultar, não ganho público. Se aquilo não resultar, não ganho para a sociedade como um todo. Né? O exemplo mais clássico disso, né, se a gente olhar o Estado americano, né, a parte mais significativa das inovações, né, das últimas décadas do Estado americano foram feitas com financiamento público na área militar espacial. Né? E grandes tecnologias foram desenvolvidas e surgiram lá com financiamento público. E essas tecnologias, né, elas se tornam úteis para o país, né, para os Estados Unidos, para o povo americano, na medida em que elas são absorvidas por outros segmentos de produção da sociedade que não a indústria aeroespacial e militar. Então, né, os grandes exemplos, o desenvolvimento da internet, do GPS e da tela sensível ao toque, tudo isso desenvolvido dentro, né, em projetos do Estado americano, eles viram um ganho social na hora que eles viram isso aqui, se transformam nisso aqui. Na hora que eles se transformam num celular, que incorpora essas tecnologias, né, e essa tecnologia é utilizada pela sociedade como um todo para um ganho de produtividade coletiva.
A gente, no Brasil, tem um gap em fazer com que isso aconteça, né? Eu vou dar um exemplo. A gente detém no Brasil uma tecnologia que é tão sofisticada do ponto de vista tecnológico quanto botar alguém andando na Lua, que é extrair petróleo do pré-sal, com 4.000 metros de lâmina d'água, mais não sei quantos mil metros de terra, mais não sei quantos mil metros de sal, e tirar petróleo lá de baixo. A partir de 400 metros de profundidade já não tem mais mergulho, dali para baixo é tudo robotizado. 4.000 metros de profundidade são 400 atmosferas de pressão, com marés, correntes. A tecnologia para fazer isso é extremamente sofisticada. E o que dessa tecnologia virou tecnologia incorporada em outros produtos na nossa indústria? Muito pouco, né? E muito pouco por quê? Né? Na minha avaliação, a gente tem um ambiente econômico que tem um patamar de produtividade tão baixo, né? Nível de conteúdo técnico tão baixo, que ele é incapaz de absorver tecnologias mais sofisticadas. A gente está falando hoje em inteligência artificial, indústria 4.0. Né? Você fala isso para milhões de empresas em que sequer se sabe usar Excel, né? Que não operam com internet, não compram, não vendem pela internet, mal usam a internet, né? Você não, a IA não vai chegar lá, a não ser que você produza uma trajetória de aproximação dessas empresas, né? Desse limiar tecnológico. Né? Então, a minha preocupação com a inovação sempre teve muito mais voltada para como difundir isso, né? Como a gente trazer a inovação para um ganho de produtividade das pequenas empresas, de modo a que a gente transforme essa massa de milhões de empresas e de 3/4 de trabalhadores do país, né, em condições de absorver tecnologias que estão sendo desenvolvidas e, com isso, né, crescer a produtividade como um todo. Na medida em que eu tenho um ganho de produtividade, eu consigo gerar renda que eu consigo distribuir. Né? O aumento da produtividade da economia brasileira, da produtividade média, que significa o aumento da produtividade dos postos de trabalho, né? Gerar, né, mais produto na massa de postos de trabalho do país, ela não é condição suficiente para a gente superar a pobreza e a desigualdade, mas ela é uma condição necessária. Né? A gente não vai conseguir superar somente com política de transferência. Transferência de renda tem um limite da capacidade do Estado de fazer isso. Né? A gente precisa, né, começar a pensar, né, em ganhos de produtividade para esse segmento que está absolutamente à margem da economia, da história econômica, sempre à margem das políticas de desenvolvimento, das políticas públicas. Né? As políticas públicas nesse país sempre foram, por razões óbvias, né, capturadas pelos grandes conglomerados, pelas grandes empresas, e mesmo no mundo das micro e pequenas empresas, as empresas que conseguem articulação política para conseguir algum tipo de benefício de política pública, são aquelas empresas que são mais maduras, que são mais envolvidas, que operam na formalidade, já têm bancarização, já têm alguma forma de acesso a crédito. Então, essas empresas acabam sendo as principais beneficiadas das políticas públicas para desenvolvimento econômico. Né? O que eu defendo é que a gente precisa colocar esse resto todo da economia no centro do prato. A gente tem um comboio, né? Um trem que tem locomotivas puxando o trem e um monte de vagão lá atrás de freio puxado. Não dá para pensar em soltar essa locomotiva e jogar esses vagões no mar, porque está cheio de gente dentro deles. Né? A gente precisa dar um jeito de soltar esse freio. Então, essa tem sido a minha linha de pesquisa. Isso me permitiu dialogar com praticamente todas as diretorias do IPEA, trabalho em conjunto com todas as diretorias, inclusive com a minha, nesse diálogo aí com a área de inovação. Bom, basicamente era isso. Obrigada, Mauro. Bom, ótimo, então, vamos passar para a rodada de perguntas. Agora é uma conversa informal, que todo mundo pode participar, interagir, tirar nosso couro, tirar nosso sangue. Eu queria começar já aqui fazendo uma pergunta para os dois, juntando o tema e a atuação aqui da gente. Depois eu acho que depois a gente pode abrir para, de repente, fazer mais duas perguntas e vocês respondem ao mesmo tempo.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação entre a pesquisa, esses temas todos, e a questão de demanda governamental, pessoal. Como é que funciona a relação entre as demandas que vêm, as parcerias que vêm do governo e as pesquisas que vocês fazem? Por exemplo, Feira, a demanda que vem do MCTI, da FINEP, do BNDES, Mauro, as pesquisas que você fez, que eu lembro bem na época da pandemia, em relação a formar uma política para a pequena empresa, não lembro bem até onde foi, mas eu lembro que essa interação foi muito forte. Então, essa demanda que vem do governo, como é que ela pauta a pesquisa de vocês, da gente, né? Estou perguntando sabendo a resposta, mas, enfim, muita gente não sabe, eu sei que essa é uma curiosidade de muita gente. Como é que a Fernanda falou do aplicada, né, do A, do IPEC, isso é muito importante. Então, como é que essa demanda que vem do governo pauta a pesquisa, por um lado, ajuda a formar essa pesquisa, por outro lado, dá esse prazer da gente estar fazendo uma pesquisa que a gente acredita que vai ajudar na formulação de uma política pública, a gente vai produzir um resultado que lá na ponta a gente vai ver sendo aplicado, a gente vai ver, pelo menos, essa avaliação vai ajudar aquela política a ser direcionada para cá ou para lá. Como é que essa relação com o governo, com essas instituições, pauta e, por outro lado, essas instituições recebem as nossas pesquisas, como é que vocês veem isso, por um lado? E vou casar com uma segunda pergunta que tem a ver com isso, como é que vocês veem as mudanças de governo ao longo da experiência de vocês? A gente vê que, eu vi isso numa outra live também, eu já vi essa pergunta em umas 2 lives, que mesmo assim, às vezes a gente vê assim, numa reeleição, ou às vezes dentro de um mesmo governo, a gente vê mudanças dentro do IPEA, ou mudanças de presidente, às vezes isso impacta mais do que uma mudança de governo. Mas vocês acham que as mudanças de governo impactam muito as nossas pesquisas, impactam menos no IPEA do que em outras instituições, impactaram muito a nossa vida ou não? Casar essas 2 perguntas e soltar na mão de vocês. Deixa eu ver. Tá, tem mais uma pergunta aqui, mas eu acho que essa é de uma outra linha, eu prefiro que vocês respondam essa primeiro, Tá. essas 2. Você quer começar? Quer que eu comece? Não faz. Ladies first. Bom, vamos lá. Acho que um pouco da nossa atuação é em resposta a algumas demandas de governo. Então, um exemplo, a gente está fazendo, eu, Graziella, estamos num projeto que foi uma demanda do Ministério da Saúde, de fazer uma avaliação das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que é uma política implementada pelo Ministério da Saúde para estimular a inovação e a produção de medicamentos no mercado brasileiro. Então, o Ministério, em algum momento, queria fazer uma avaliação dessa política e nos convidou, nos chamou para fazer, e é um tema que era um tema interessante. Então, eventualmente, a gente tem algumas demandas desse tipo, querendo avaliar a política, olha, me ajudem a desenhar uma política XYZ, ou eu preciso de uma avaliação de um diagnóstico sobre tal assunto. Quando isso está casado quando a gente tem expertise para fazer isso, nem sempre a gente tem condições de responder, mas quando a gente tem condições de responder, a gente sempre procura responder a esse tipo de demanda. Agora, tem também o outro lado da moeda, que é a gente oferecer, a gente criar a demanda. E isso na história do IPEA é muito comum. Várias políticas públicas foram criadas a partir de ideias do IPEA para criar alguma coisa, sem ter demanda de ninguém, de nenhum ministério, mas no futuro isso acabou virando uma política pública porque, enfim, a gente publicou texto, sugeriu que isso era uma coisa importante, e aí, em algum momento, isso abre um espaço no governo para, aquele negócio que o IPEA falou é uma coisa importante, então vamos ver se a gente desenha alguma coisa nessa linha. Então, são as 2 coisas, a gente reage a algumas demandas, acho que a gente não mantém a nossa agenda só reativa, porque isso também é ruim, acho que é importante para o IPEA ter uma agenda propositiva de mais longo prazo, a agenda de governo ela é muito curto-prazista, então ela está muito olhando para o imediato, para o hoje. Algumas vezes as demandas são mais de longo prazo, mas de modo geral é uma agenda de mais curto prazo, e o IPEA precisa ter uma agenda de olhar para o Estado brasileiro, de olhar para o desenvolvimento do país no mais longo prazo. Então,
tem que casar um pouco as demandas que chegam do governo com essa visão de mais longo prazo que o IPEA, uma instituição de pesquisa, precisa ter. Como é que as mudanças de governo afetam a gente? Aí eu acho que a gente vai ter 10 pessoas do IPEA, 10 opiniões mais ou menos diferentes aí. Acho que afetam, claro, sempre uma mudança de governo afeta, mas eu acho que no caso do IPEA acaba afetando menos do que em ministérios que são ministérios executores de política pública. Como a gente tem essa pegada de fazer pesquisa sobre políticas públicas e olhar para o país numa perspectiva de mais longo prazo, a mudança de governo afetam, mas não tão fortemente quanto em outros ministérios. Então, acho que a gente consegue lidar com essas mudanças de governo de alguma maneira um pouco mais tranquila, digamos assim, do que outros ministérios que são mais afetados ou que mudam mais de acordo com as mudanças de governo. Mauro. Bom, sim. Na minha área, né? Desde que comecei a mexer com pequena empresa, a gente tem assim, uma interlocução muito grande com os principais agentes do Estado brasileiro relacionados à pequena empresa, né? Hoje, ministério já foi secretaria, depois virou, né? A pequena empresa já teve uma secretaria, que depois virou ministério, que depois virou secretaria de novo, que depois virou subsecretaria, que agora virou ministério outra vez, né? Então, ela fica mudando de status, mas existe uma área do governo federal, né, responsável pelas políticas públicas de pequena empresa, com quem a gente sempre teve uma interlocução muito boa. Além disso, tem o Fórum Nacional de Pequenas Empresas, que é um fórum responsável, né, pela proposição e discussão das políticas públicas voltadas à pequena empresa, está lá na lei das pequenas empresas, na lei 123, e o SEBRAE, né, que é paraestatal, né, não é governo, diretamente governo, mas é o principal agente, né, de execução de política pública para pequena empresa no país. Com esses três, a gente sempre teve uma interlocução muito boa, sempre foi uma interlocução de mão dupla, né? Eu diria que muito mais a gente levando coisa para eles do que eles demandando da gente, né? O SEBRAE não, o SEBRAE tem uma área de pesquisa bem estruturada, né? E aí a gente troca muito, faz muita coisa junto. Agora, o Ministério das Pequenas Empresas não tem essa expertise. E aí, muitas vezes, não sabem nem o que eles precisam. Então, a gente oferece mais do que é demandado. Mas existe demanda, sim, a gente eventualmente atende. Um exemplo, né, recente. Existe o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, o CEMAP, que tem ciclos anuais de avaliação de políticas selecionadas. Num ano ele avaliou o Simples Nacional, no outro ano o MEI, Microempreendedor Individual. Os 2 anos, quem coordenou o trabalho do CEMAP, né, o CEMAP reúne diversos órgãos públicos para fazer essa avaliação. Quem coordenou essas duas avaliações foi o IPEA, né? Então, a gente participou e coordenou as duas avaliações. E, curiosamente, né, agora, no ano passado, esse trabalho ainda está andando, né, esse relatório de avaliação da política pública ele gera um relatório de recomendações. Então, né, foi gerado um relatório de recomendações em relação ao Simples Nacional. E aí o Ministério criou um grupo de trabalho, né, para implementar ou para propor soluções para resolver algumas dessas recomendações. E a gente, do IPEA, está também no grupo de trabalho que está na outra ponta para ver como atender essas recomendações que a gente mesmo fez, né? Então, né, essa interlocução para a gente, na minha área, tem sido muito frequente, muito mais levando do que demanda, né? A gente não tem muito um balcão pedindo coisa como outras. A gente sabe que outras coordenações têm, né? Os ministérios pedem muito trabalho, encomendam muito trabalho. Em relação à mudança de governo, é o que a Fernanda falou, acho que a gente é meio privilegiado, né? Assim, mudança de governo nunca impactou a minha agenda. Ela cria mais dificuldade ou menos dificuldade para conduzir a agenda, né? Você tem mais orçamento, possibilidade de bolsa, dinheiro para viajar, né? Mais ou menos. Mas não tem, pelo menos até hoje, para mim, eu não tive nenhuma ingerência direta na agenda, né? Evidentemente, a tua agenda ganha mais ou menos visibilidade, né? Quando você leva para a esplanada, ela tem mais ou menos aceitação em função, né, da forma como determinado governo pensa
política pública, né? Então, a gente tem um pouco mais ou um pouco menos de recursos, a gente tem mais ou menos visibilidade em função do governo de plantão, mas do ponto de vista de agenda, né, eu, pelo menos, nunca fui impactado por isso. Seja de governo, seja de diretoria do IPEA. Obrigada. Eu aceitei ser moderadora e fazer essas perguntas para eu poder responder também, né, gente? Não é à toa. Eu acho que uma das principais, das coisas que eu mais gosto no IPEA, tem três coisas que eu acho que são, que eu acho que o IPEA ganha, entre aspas, da universidade. Uma que não tem aluno, que eu não gosto tanto. A segunda é essa proximidade maior da esplanada, assim, eu acho que isso é uma vantagem, é um privilégio que a gente tem. A universidade tem também, ela tem uma interação também, faz pesquisa em relação à política pública, mas eu acho que essa proximidade que a gente tem realmente, para mim, é um privilégio, assim, uma coisa que me agrada bastante. A terceira, eu vou me calar. Arthur, eu vou passar a palavra para ele agora, depois É, para você. boa noite. Eu gostaria só de fazer a seguinte pergunta: como que a AFPEA ou o IPEA estão se preparando para a chegada dos novos, né? Fui um pouquinho da pergunta específica assim sobre inovação, porque eu venho acompanhando quase todos os encontros, eu estou me preparando, eu falo do interior do estado do Rio, em Santo Antônio de Pádua, uma cidade, né, do interior, até os cariocas implicam falando que é fim de linha, porque já está na divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais. A minha pergunta, porque assim, vocês ousaram bastante no concurso. Em que sentido? Assim, né? Primeiro, todos os encontros que eu participei, os pesquisadores falam: estamos aguardando vocês com muita expectativa, estamos aguardando vocês com muita expectativa. Então, isso gera, né, várias questões e me dá curiosidade, assim, porque como que vocês estão se preparando para receber essa diversidade, essa pluralidade? Porque eu, por exemplo, para eu decidir prestar o concurso, já tem algum tempo, eu li muitos trabalhos da FPE porque eu tinha uma dúvida assim: IPEA para economista. Eu não sou economista, eu sou formado em letras e pedagogia enfim, e doutorando em educação no momento. Então, vi que tem espaço para mim, por exemplo, né? E, enfim, e lá no edital são várias especialidades, né? Então, me dá essa curiosidade. Vocês estão preparando um curso de formação? Porque aí a pesquisadora Graziela falou assim: a questão da diferença da universidade para o IPEA, eu vejo também assim, já li, né, as coisas da FPEA, por interesse, curiosidade mesmo, e vejo sempre essa questão. Aqui é pesquisa aplicada, aqui não é pesquisa acadêmica puramente. Então, está sendo preparado um curso de formação, vocês vão ser tipo um tutor desses pesquisadores que vão chegar, enfim, ou se vocês não tiverem essa resposta, como que vocês achariam que poderia ser essa recepção? Porque eu vejo assim, né, vocês já colocaram muito, é o primeiro concurso da lei de cotas. Isso por si só já é motivo, né, de, né, felicitação e mudança na estrutura. Vocês ousaram colocando, em vez de 5%, 10% nas vagas para os PCDs. Isso é uma coisa muito boa. E também a prova em todas as capitais, que facilita um pouco. Mesmo para quem está no interior, assim, né? Mas, enfim, já facilita. Então, eu acredito que vai haver uma grande pluralidade mesmo de formações e tudo. Então, o que que vocês estão pensando, assim, para receber esses novos servidores? Como que vocês pensam essa pluralidade? Seria isso. Muito obrigado. Fernando falar as duas, eu falo essa. Ô, Primeiro, ô, ô, pode ser? Mauro, talvez não é melhor fazer um bloco aí, depois vocês fazem Sim, um sim, sim. fechamento, assim? Pode ser, pode ser. Desculpa já entrar. Grazi, está sem microfone. Desculpa. Pode ser, então, porque eu também tenho mais uma pergunta sobre o concurso aqui. De repente, a gente faz uma rodada. Não sei se a sua também é sobre isso, Sandro. É um pouco e não é, né? O mineiro.
Não, rapidinho aí. Primeiro, parabenizar, né, tanto a Graziela pela moderação, e os colegas aí, o Mauro e a Fernanda, pela apresentação. Agradecer, né, vocês pela disponibilidade aí de participação desse nosso evento, principalmente a Fernanda, né, que fez todo esse esforço aí para a gente poder chegar numa data aí que dê para ela participar. Então, a gente está muito feliz aí de realizar esse evento sobre esse tema, né? E aí, só um ponto, assim, eu acabei pegando já o final aí da apresentação de vocês, dia de segunda-feira à noite tem compromisso, mas eu queria levantar uma questão que depois vocês podem falar, dentre outras aí, que caso vocês tenham abordado, não tem problema, pode ressaltar. Algumas dessas pessoas, para o pessoal que vai entrar, né, já que o tema a gente está falando de inovação e tecnologia, que é uma área, sempre foi, né, uma área muito forte do IPEA. Alguns desses novos servidores que vão entrar, né, muita gente aí já vai entrar, pessoas que estão antenadas aí com essas novas mudanças tecnológicas que estão ganhando muita rapidez, né, nos últimos anos, inteligência artificial, né, indústria 4.0 e por aí vai, né? Então, assim, como que vocês podem falar assim dentro da DSET, né, e como vocês veem o IPEA como um todo, né, como está sendo pensada essa agenda futura, ou eu sei, né, que é um tema que ainda está em transformação, mas possíveis formas de envolver esse pessoal que está entrando agora, ou que vai entrar, né, ao longo do ano, nessa temática com esses desafios, né? Eu sei que não é a agenda só da DSET, né? Por exemplo, no campo do trabalho, né? O Mauro, né? A gente aqui na coordenação de trabalho também já tem alguns trabalhos em conjunto para discutir essa coisa de plataformização do trabalho, né? Desafios também na proteção social, né? Mas só um ponto aí, sim, que vocês poderiam reforçar, né, para esse pessoal que está entrando, que tenha interesse também em atuar nessa área, né, de tecnologia, de novas tecnologias e tal, como está sendo pensado ou como está sendo tocada essa agenda para agora e para frente. É isso. Deixa eu só ler já a terceira, então, que eu acho que vocês podem responder a do Sandro e, de repente, responder as duas sobre o concurso, se for o caso de até onde, né, for cabível responder. Só um minutinho. A outra sobre o concurso foi de um servidor público que não pôde participar hoje, ele enviou antecipadamente, ele é servidor público estadual e municipal no Paraná, Lucas de Araújo. Ele perguntou: o edital prevê que os novos servidores ingressantes por meio do concurso atuem por 1 ano em Brasília e depois dirijam a outras unidades do IPEA pelo Brasil. Após esse período, seria possível o servidor realizar teletrabalho? Caso sim, de que maneira? Caso não, por qual razão, tendo em vista que existe um regramento do governo federal a respeito do tema e outros órgãos já aderiram? Acho que, de repente, cabe responder do Sandro e depois essas duas, como vocês preferirem. Nas plataformas, né, nas novas tecnologias. É isso, Ana, a DSET tem uma agenda sobre isso, que acho que a Fernanda pode até falar melhor do que eu, né? A gente tem somente o Kubota lá, que é um colega nosso que estuda essa área de tecnologias de informação e comunicação há muito tempo, né? Então, tem essa agenda específica desse desenvolvimento tecnológico, né? E na área de microempresas, a gente tem uma agenda também, que é, como eu falei, né, de como levar tecnologia para a pequena empresa, né? Que é um estudo, um projeto de pesquisa que a gente está tocando, que é de serviços de desenvolvimento empresarial, que basicamente inclui essas tecnologias e como, né, viabilizar o acesso das pequenas empresas a essas tecnologias. Além do trabalho que a gente já tem, né, do impacto dessa tecnologia no trabalho, que é uma agenda que a gente tem junto. Em relação ao concurso, Arthur, assim,
eu não posso responder, né? Nem a FIPE, acredito, pode responder como é que vai ser essa ambientação, o que está sendo pensado para isso, né? Isso aí é a direção da casa que vai ter que dizer, tá? O que eu posso te dizer é que o IPEA, como caso de economista, né, ele já deixou de ser para mais de uma década, né? O nosso concurso já foi um concurso muito plural, né, que entrou gente com as mais diversas formações, entrou arquiteto, biólogo, advogado, sociólogo, entrou até economista, por incrível que pareça. Eu não sou economista, eu sou graduado em engenharia mecânica e administração de empresa, tenho mestrado em engenharia de produção e doutorado em engenharia de sistema e computação. Eu não tenho nenhuma formação específica em economia, né? Aí tem uns economistas que torcem o nariz para mim, que eu não entendo muito disso, né? Tá bom. Né? Mas a minha formação não é economia. Tá? E aí a gente, na minha diretoria, eu entrei, como é que foi essa ambientação, cara? Eu fui extremamente bem recebido por alguns, como é natural do ser humano, mal recebido por outros, alguns torceram o nariz, outros me acolheram, né? Alguns viram importância no meu tema, ou no tema que eu estava querendo propor, outros acharam que era bobagem, faz parte, né? E a gente foi andando e construindo espaço, cara. Assim, sem grandes, maiores percalços, né? Então, a pluralidade, eu acho que ela já é uma característica do IPEA e a expectativa da gente com esse concurso se torne... Até porque assim, está muito claro para a sociedade e para o Estado brasileiro, né, que o desenvolvimento econômico não é uma questão meramente econômica, né? Se imaginava nos anos 60, 70 que o planejamento econômico resolveria tudo. A gente hoje sabe que não, né? Que tem muitas outras questões, né, que impõem desafio ao desenvolvimento e ao bem-estar, né? E a função do Estado é essa, produzir o bem-estar, e isso passa por diversas outras áreas de conhecimento que não exclusivamente a economia. Em relação à pergunta do, como é o nome dele? Sobre teletrabalho, Lucas, Lucas, aí, sim, também, é uma questão que eu acho que somente a direção do IPEA pode responder. A gente não... Bom, vamos lá. Em relação a curso de formação, sim, o IPEA está pensando em fazer, isso está nos planos, você ter um curso de formação assim que os novos candidatos ingressarem, né, tomarem posse, então isso deve acontecer, até para ambientar, para as pessoas conhecerem o que é feito em cada diretoria, etc. Então, isso está nos planos, sim, de ter esse curso de formação. As vagas, o IPEA tem 2 unidades no Brasil, uma em Brasília e uma no Rio de Janeiro. Então, o plano inicial é que o novo servidor que tenha ingressado pelo concurso fique 1 ano em Brasília e depois possa mudar para o Rio de Janeiro, caso queira. Mas esse primeiro ano seria um estágio em Brasília antes de optar pela sua lotação definitiva, que pode ser o Rio de Janeiro ou Brasília. Tá? Como é que é essa ambientação mais geral em relação ao teletrabalho? Só para falar, sim, o IPEA hoje adota uma modalidade de teletrabalho, a maior parte dos servidores estão em modalidade híbrida. Existe, sim, um regramento do governo federal, mas os órgãos podem decidir se adequar àquele regramento tal como ele foi feito, ou tem alguma autonomia. Os órgãos têm autonomia para decidir dentro daquele regramento o que eles vão aplicar. Então, você não pode aplicar nada que seja mais flexível do que o regramento do governo federal, mas você pode, eventualmente, fazer alguma coisa mais ou menos restritiva do que aquele regramento. Hoje o IPEA está numa modalidade híbrida, alguns servidores estão vindo presencialmente, outros servidores estão vindo de forma híbrida e alguns estão em modalidade 100% teletrabalho, mas todos todos deverão estar no Programa de Desenvolvimento de Gestão, o PDG, que é o programa pelo qual você vai ser avaliado. Então, todos têm que ter um plano de trabalho lá cadastrado no sistema, que vai ser pactuado com a chefia e que vai ser avaliado ao final de um determinado período. Então, existe um outro mecanismo de monitoramento
do desempenho e da produção dos pesquisadores, que não é mais o ponto, as 8 horas por dia, que é, na verdade, a produção. Então, todos vão ter que estar integrados a esse sistema e a essa modalidade de monitoramento de trabalho. Tá? Além do curso de formação, tem uma coisa que eu acho que é importante, a ambientação das pessoas à instituição e o acolhimento das pessoas na instituição, ele também acaba se dando muito pelas agendas de pesquisa da diretoria. Então, é claro que, enfim, eventualmente alguém vem com uma ideia de pesquisar, quero pesquisar a ribimboca da parafuseta. Você vai conversar na sua diretoria, com os seus coordenadores, com os seus diretores, e aí vai dizer, pô, mas a ribimboca da parafuseta não é tão importante aqui nesse momento, não é um tema da agenda do IPEA, por que não, então, a gente pesquisar alguma coisa mais para esse lado ou não? Então, muito provavelmente, depois do curso de formação, os novos servidores vão ser apresentados à agenda de pesquisa que está acontecendo nas diretorias e nas instituições e, muito provavelmente, vão ser convidados a ingressar nessa agenda de pesquisa, além de propor seus temas e sua agenda de pesquisa. Então, tem um pouco uma troca aí para definir uma agenda de pesquisa que é uma agenda institucional, que não é só individual. Então, veja bem, qualquer instituição ela tem, nisso o IPEA é um pouco diferente da universidade, né? Quando você entra na universidade, você entra lá com a sua agenda e você não dialoga com ninguém, você faz a agenda que você estava na cabeça que queria fazer. Uma instituição como o IPEA tem um pouco mais de troca e de debate, de consensuar e pactuar uma agenda de trabalho que seja do interesse do pesquisador e também do interesse da instituição, até porque é isso, a instituição às vezes precisa dar respostas a demandas que vêm do governo, então a gente precisa mobilizar a nossa força de trabalho de modo a dar algumas respostas a essas agendas. Mas, de modo geral, a nossa experiência aqui é que é muito aberto e é muito tranquilo esse diálogo e essa pactuação de agenda. E aí eu já vou puxar, falando em agenda, vou puxar justamente para a pergunta do Mauro. Por exemplo, quando os novos servidores chegarem à nossa diretoria de estudos setoriais, a gente vai apresentar a nossa agenda de pesquisa que está em andamento agora, que é uma agenda voltada para entender o que é e quais os desafios da produção do futuro. Nessa produção do futuro, a inteligência artificial é uma peça-chave. Essa emergência aí nesse último ano de vários aplicativos de inteligência artificial generativa podem ter um impacto muito significativo em termos de ganhos de produtividade, em termos de aprendizado, inclusive, na educação, etc., e pode ter impactos muito significativos negativos, do ponto de vista de emprego, qualidade de emprego, e como é que você faz com esses trabalhadores que eventualmente vão perder seus postos de trabalho por conta de uma automação mais agressiva ainda derivada da inteligência artificial. Então, como é que você pensa políticas públicas para qualificar as pessoas, para que o uso da inteligência artificial, para que essas novas tecnologias tragam bem-estar para toda a sociedade, não só para uma parcela dela. Então, como é que você cria políticas públicas que consigam dividir melhor os frutos do progresso técnico, né? O aumento de renda e de produtividade que a gente pode ter com o progresso técnico, a questão é que esse aumento de renda e produtividade ele não pode ficar mais concentrado. Então, você tem que ter uma forma de atuação do setor público, ou de regulação, ou de políticas públicas que consigam impedir que o progresso técnico seja e os frutos dele sejam concentrados numa pequena parcela da sociedade. Essa é uma agenda crítica e crucial para a gente no próximo período. Tem acho que muita interação com outras diretorias também, a gente está olhando para ela e olhando, inclusive, como é que outros países estão fazendo políticas públicas para a inteligência artificial, não apenas na regulação, mas também como é que estão estimulando o desenvolvimento. Então, tem uma série de aplicações na saúde, por exemplo, você usar a inteligência artificial na detecção de câncer de mama em exames de imagem. Seres humanos erram mais do que máquinas nesse tipo de coisa. Então, você ter uma inteligência artificial reconhecendo imagens e conseguindo acionar um sinalzinho de alerta para o médico responsável por fazer exame, por exemplo, é uma aplicação da inteligência artificial na saúde que é super importante
e assim como esse exemplo que eu dei, tem diversos outros que a gente está querendo ver como é que isso se desenrola. É muito incipiente ainda, tem muita coisa acontecendo e muito impacto potencial, tanto positivo quanto negativo, que a gente precisa observar e pensar políticas públicas para lidar com isso. Só queria complementar uma coisinha, assim, acho que do concurso não cabe a gente realmente falar nada, assim, não faço parte do GT, mas acho que em nome da FIPEA também, Sandra, se você quiser falar alguma coisa, a gente também se manifestou publicamente a favor da pluralidade, acho que no sentido de formação, até da formação das pessoas, mesmo do campo econômico e da formação, e a gente tem até um documento nosso que está publicado no nosso site, se você tiver interesse de olhar, a FIPEA, nesse sentido, a gente tem essa manifestação. Agora, dessa recepção do IPEA, acho que cabe realmente a direção, né, se manifestar futuramente. Sandra, não sei se você quer falar alguma coisa. Sandra é o presidente do IPEA. Só complementar, né, que essa questão que o Arthur levantou foi muito boa, até porque eu vejo esses itens novos que foram adicionados ao concurso, né, de reforçar a questão da diversidade, como uma conquista, né? É uma conquista de vários coletivos sociais, né, que vêm lutando por esse maior espaço, e aí a gente ter, né, essas cotas já estabelecidas e esse concurso vir, né, nesse sentido, acho que é uma conquista da sociedade brasileira como um todo, e como a Grazi falou, era uma bandeira, né, ainda, né, uma bandeira nossa. Antes de sair o edital, nós realizamos 4 eventos, né, sobre a questão da diversidade, já tentando trazer elementos para a gente influenciar aí nas decisões do edital, né, para reforçar. O IPEA é um órgão plural de pensamentos, mas em termos de representatividade social, ele ainda deixa muito a desejar, né? É um órgão muito masculino, por assim dizer, né? A maioria esmagadora de homens, a gente tem poucos negros, a gente tem poucos portadores de necessidade, então esse concurso é uma oportunidade de avançar um pouco, né? Avançar um pouco nessa busca pela diversidade. Eu acho que o Instituto ganha muito com isso. E quanto à receptividade, a forma como vai ser, em geral, a diretoria tem esses planos, né, de organização. A Fernanda falou muito bem, né, de recepção, de cursos, de acompanhamento. Então, o pessoal que está assistindo e tem interesse, né, de fazer o concurso e que, porventura, vai entrar daqui a alguns meses, pode ter certeza que essa é uma etapa que tem, né, geralmente ocorre no IPEA, e a gente também da FIPEA vai estar acompanhando também para que isso ocorra da melhor maneira possível para o bem da instituição, né, para o bem tanto do pessoal que vai entrar, do pessoal que já está, e para o futuro da instituição. Bom, pessoal, acho que foi isso. Muito obrigada. Em nome da FIPEA, a gente quer agradecer mais uma vez pelo convite, pela participação de todos.